E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de um tema bem controverso. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre Kung Fu e Wushu. Afinal de contas, o que significa cada uma dessas expressões? Aqui na escola eu sempre tento tornar bem clara essa distinção para os meus alunos, porque afinal de contas todo mundo vai perguntar para você o que é Wushu, se isso é de comer, de passar no cabelo, se você é ninja. Então essas perguntas sempre vão ter, é bom a gente ter uma base para saber responder elas legal. Além de Kung Fu e Wushu, eu vou falar também de um terceiro termo, que é o Kuoshu. Só que antes da gente começar a falar disso, a gente precisa entender uma coisa. Se o seu professor ele ensina Kuoshu, legal. Se ele ensina Kung Fu, legal. Se ele ensina Wushu, legal. O importante é que você esteja aprendendo com alguém que sabe o que está te ensinando, com alguém que esteja te orientando da melhor forma possível. Porque o que você vai aprender tem de ser sempre sistematizado e estruturado da melhor forma possível, para que isso seja progressivo e você tenha o melhor desenvolvimento físico e mental, sempre evitando que você se machuque e se lesione. Vale ressaltar que o professor ele é um orientador, então ele ou ela é quem conhece as melhores ferramentas e instrumentos para que cada aluno, com base nas suas capacidades e limitações, consiga evoluir o máximo possível e alcançar, executar corretamente aquela técnica que está sendo passada. O importante é o seu professor entender do que ele está te falando e saber fazer você entender aquilo da melhor forma possível. Se você é uma pessoa dessas que só consegue valorizar o que os outros fazem melhor do que você, eu tenho um conselho. É melhor você comprar ingressos, vai assistir espetáculo de dança, luta, cinema, vai assistir o Circo de Solé. Com certeza você vai economizar muito mais do que pagando mensalidade numa academia de artes marciais para tentar aprender essas coisas. Em um vídeo mais pra frente a gente vai falar dos valores morais, que é um dos elementos mais importantes da arte marcial chinesa. Mas agora eu queria falar de um desses valores que é o respeito. Muito óbvio. Seu professor e seus colegas, eles são seres humanos, então a gente tem de respeitar outros seres humanos como iguais. E é isso. E isso é óbvio e essencial. O segundo motivo pelo qual você deve respeitar o seu professor é porque com certeza ele ralou bastante para aprender o que ele está te ensinando. Então ele sacrificou o tempo dele, a saúde física dele para aperfeiçoar certas técnicas que agora ele está passando para você e para sua turma. Então isso tem de ser valorizado. Cada movimento que ele ensina tem uma história por trás do aprendizado daquilo. Quando eu falo história, eu não estou falando assim só da história, da origem filosófica daquele movimento. O professor tem uma história, ele sofreu para aprender aquilo. Então quando ele passa isso para você, merece no mínimo respeito. Além disso, o que o seu professor aprendeu é o que ele conhece como verdade. Afinal de contas, foi o que o professor dele ensinou para ele, o que o mestre dele ensinou para ele. E por acreditar naquilo, é o que ele passa para você. Então, se o seu professor utiliza um termo incorreto para se referir à arte marcial que ele pratica, às vezes ele só não tem conhecimento sobre a origem dos outros termos e o real significado de cada um. Então, como ele aprendeu aquilo como sendo a verdade, ele simplesmente transmite. Mas é sempre importante a gente aprender um pouco mais para conseguir ter base para defender as nossas ideias e discutir os argumentos dos outros com um pouco mais de qualidade. Se ele for um cara ético e íntegro, como provavelmente ele é, afinal de contas o Wushu exige isso das pessoas, ele não é um picareta. Então, possivelmente ele só desconhece o significado desses outros termos que a gente vai falar hoje. Se você que está assistindo o vídeo é professor de arte marcial, massa demais. Colega, assiste o vídeo, pense em formas interessantes de discutir isso com seus alunos, passa o vídeo para que eles possam assistir também e ter a própria noção deles do que cada termo significa. É uma forma muito interessante de estimular esse conhecimento e embasar e justificar um pouco mais o termo que você utiliza para se referir ao que vocês praticam no dia a dia. Agora, se você que está assistindo aí é aluno, cara, compartilha esse vídeo com seus colegas, estimula esse debate, mostra esse vídeo para o seu professor, para que todos vocês possam discutir e debater juntos sobre esse assunto. Assim todos vocês vão aprender mais e enriquecer um pouco mais esse aspecto teórico. Beleza, agora é hora da gente afiar o conhecimento da gente e entender de uma vez por todas o que cada um desses termos significa. Kuoshu é composto por dois... Não, pera, vamos fazer isso de uma maneira melhor. O termo Kuoshu é composto de dois caracteres. Esse primeiro significa país, nação, e esse aqui significa arte. Então uma tradução mais literal seria arte nacional. Esse termo ele foi imposto pelo governo chinês na década de 50 para se referir às práticas marciais de uma forma mais patriótica e nacionalista. Ou seja, é um termo para chineses dizerem que eles praticam a arte da nação deles. No nosso caso, por exemplo, o Brasil, qual seria a nossa arte nacional? Provavelmente seria o futebol. Já o Kuoshu chinês seriam as artes marciais, enquanto que o brasileiro seria o futebol. Esse termo, às vezes, ele podia soar um pouco agressivo, ou então muito travado, porque não é uma expressão muito comum, não é uma maneira muito coloquial de você se referir a alguma coisa. Vamos pensar na seguinte cena, por exemplo. O pessoal tá lá na quadra chamando a gente para jogar arte nacional brasileira. A propósito, as artes marciais chinesas já tiveram nomes diferentes ao longo da história. Alguns contextos históricos em cada imperador designavam um novo nome para essa prática. Alguns deles, por exemplo, Chuan Fa, Chuan Shu, Wu Yi, Wu Gong
e vários outros. O termo Kung Fu é uma expressão que significa algo como trabalho árduo. Então tudo que você desenvolve uma maestria através da prática e da repetição é o Kung Fu. Aqui a gente já consegue perceber que a gente não escreve da forma correta. A forma correta é assim, com G, Kung Fu, e não com K, Kung Fu. Mas isso é referente à romanização da língua chinesa, que é um assunto que a gente vai discutir em um outro vídeo depois. Quem assiste aquela série do Netflix chamada Marco Polo, já viu que Kung Fu está presente em qualquer coisa que você faça. Um calígrafo pode ter Kung Fu, um açougueiro pode ter Kung Fu, um médico pode ter Kung Fu, um músico pode ter Kung Fu, incluindo você que pratica arte marcial. Todo uchuzeiro pode ter Kung Fu também, em arte marcial. A gente tem que entender que esse Kung Fu está relacionado com arte marcial. Então a gente teria Kung Fu em Wushu. Para ajudar a gente a entender melhor ainda o uso desse termo, imagina você numa situação onde um amigo chega para você e diz: cara, entrei numa academia ontem, estou praticando habilidade através de muito esforço, cara. Sério? E o que você está praticando lá? Cara, habilidade através de muito esforço. Beleza, mas o que você faz na aula? Mano, trabalho árduo. Brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo conseguiu entender agora o que esse termo realmente quer dizer quando a gente utiliza ele. Por fim, o termo mais adequado e adotado no mundo inteiro para se referir às artes marciais chinesas é Wushu. Agora, diferente do que todo mundo entende quando você fala o nome da arte marcial que pratica, o certo é Wushu. Não é Mushu, Wushu, Yushu, Shushu e o que mais a criatividade permitir. Agora, só para vocês saberem, eu já ouvi gente chamando isso de Shushu mais vezes do que eu gostaria. Bom, Wushu é isso aqui, militar, marcial, mais arte. Esse primeiro aqui tem alguns radicais que são muito interessantes. Esse significa flechar ou disparar. Esse segundo aqui significa parar. Esse outro aqui ele significa árvore. Mas sabe quando você termina um desenho assim e fica faltando alguma coisa nele? Pronto, agora isso aqui significa arte. Uma tradução mais literal ainda seria a arte de parar as flechas, a arte de parar a guerra. Vale lembrar que era um instrumento utilizado para dar fim aos conflitos. O Wushu ele não começava as guerras, ele tentava terminar elas. O Wushu é o termo mais amplo que existe para se referir às artes marciais chinesas. Ponto. Como ele é um termo em chinês, nós, ocidentais, a gente entende que é a arte marcial chinesa. Para os chineses, o mais adequado seria Zhongguo Wushu, seria arte marcial chinesa. Muita gente gosta mais de usar um termo do que usar o outro. Além disso, ainda existe a diferença entre o Wushu moderno e o Wushu tradicional, o Wushu interno e externo. Mas fiquem tranquilos, a gente vai falar disso nos próximos vídeos ainda. O importante é que você entenda cada um desses termos para que você possa explicar um pouco melhor essa atividade, essa prática que você gosta tanto, que é o Wushu. Saiba explicar melhor para as pessoas o que é isso que você gosta. O ideal seria que todo mundo utilizasse o Wushu para designar as artes marciais chinesas. Mas o mais importante mesmo é que vocês continuem praticando, continuem se desenvolvendo e continuem melhorando o Kung Fu de vocês. Pois através da prática repetida de Wushu, com certeza o Kung Fu aflora dentro de cada um de vocês. Jovens, valorizem os Kung Fus de vocês. Valorizem a habilidade de vocês, quaisquer que elas sejam. Se você já pratica arte marcial, se você tem vontade de praticar, mas ainda não encontrou um lugar, tu já tem um espírito marcial dentro de você. Você já tem um bom gosto refinado. Você já é o chuzeiro, você já é o chuzeira. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui, compartilha com seus amigos, deixa um comentário pra gente, sugestões de tema e outras coisas que a gente pode melhorar nos próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima! Galera, vocês que estão curtindo os vídeos, estão dando like, estão compartilhando, queria deixar uma mensagem para vocês e dizer que a gente fica muito feliz de ver isso, porque é isso que mostra pra gente que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, se vocês estão gostando da iniciativa, se vocês realmente estão apoiando, continua curtindo, compartilhe os vídeos com outras pessoas, compartilhe esse conhecimento com mais gente. Muito obrigado a cada um de vocês e continuem participando do canal.